Exaltado é o nome do Senhor. Então, hoje vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Mateus 24, 30, 31. Amém? Diz assim no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém, amados? Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Amados, não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Você vê que toda a profecia bíblica hoje se cumpre. É rumor de guerra, é violência, é desigualdade. Então você vê que não precisa nem entrar em detalhe, que é uma coisa que todos vocês veem e todos vocês estão vendo aí no dia a dia, através da mídia. Amém? Então, você vê que tudo está caminhando para a grande tribulação. Você vê que a partir do ano que vem, o governo brasileiro já quer entrar com a moeda digital. Ele quer acabar com o dinheiro físico, ao ponto que não teremos mais dinheiro físico. Todos, independente da idade, se tem estudo ou não, vai ter que usar o aplicativo, no que vai ser o Drex, que seria o Pix hoje. Então ele não quer saber se você tem estudo, se você não tem, se você tem alguma deficiência ou não. Ele vai mudar isso. E isso, amados, vai usar o quê? Vai usar o cartão, depois não vai mais poder usar o cartão, depois vai ser só através do celular, aí vai começar a roubar celular, vai começar a ter problema com celular, e vai ser aonde que os governos vão falar assim, olha, tem um jeito que ninguém vai poder roubar você. Vamos introduzir um chip ou na sua testa ou na sua mão direita. E sem esse chip você não poderá comprar, não poderá vender, você não vai poder abrir o ponto na empresa, porque o ponto vai ser pelo chip. Ou seja, o cidadão não vai fazer absolutamente nada. E cumprindo então o que? A profecia que diz: aquele que não tiver o chip não poderá comprar, não poderá vender, não poderá trabalhar, porque você vai ser excluído da sociedade. E para o governo, que vai ser o governo do anticristo, se nós perder o arrebatamento e cair nessa situação, nós seremos inimigos número um. Então, vai voltar a ser como na era da Bíblia. Vai ter os mártires. Aquele que não negar Cristo, não colocar o chip, vai ser espancado, vai ser torturado, vai ser morto em praça pública, vai voltar àquela cena do passado. Então, isso, amados, às vezes a pessoa pensa assim: ah, mas o arrebatamento, já há tanto tempo que a gente ouve falar do arrebatamento, não aconteceu ainda. Mas a Bíblia diz assim: que nós temos que conhecer os sinais da primavera, do verão, do inverno, não é verdade? Então, assim também, amados, é os sinais que estão aí no nosso dia a dia. Então você vê que as coisas estão acontecendo muito mais rápido do que a gente pensa. Então, quando entrar essa nova moeda, que vai ser não só no Brasil, mas no mundo inteiro, você vê que já está próximo, o ano que vem já. Às vezes a pessoa fala, não, mas o Senhor vai demorar para voltar. Mas os sinais não estão dizendo isso. Os sinais estão dizendo que muito em breve o Messias virá. A palavra do Senhor diz que antes da vinda do Senhor Jesus, teria que acontecer algo também que já está acontecendo. Surgiria um homem, um mensageiro, não é dois, amados, um homem. E esse mensageiro pregaria para o mundo inteiro, para a igreja se preparar para a vinda do Senhor. Somente um. E você vê o profeta do Senhor, David Waller, está pregando em todos os países, inclusive está voltando no Brasil. Está voltando no Brasil. Qual é a mensagem? Se você pegar a mensagem do profeta do Senhor, desde o primeiro dia que o Senhor enviou ele até hoje, é a mesma mensagem. Prepara para a vinda do Senhor. O Messias está vindo. Os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Até uma criança, como diz o próprio profeta, até uma criança já consegue entender que o Senhor Jesus está voltando. Amém, amados? Mas o diabo não quer que você se desperta.
O diabo quer que você continue com a mesma vida apegada a esse mundo. O diabo quer que você levante, vai para o seu trabalho, volta, quer que você ganhe o seu dinheiro, que você descanse, que você esqueça as coisas de Deus e que você se apegue cada vez mais a este mundo. Quer que você perde tempo nas redes sociais, quer que você sempre vai gastar seu tempo com aquilo que não é Deus, com aquilo que não tem proveito. Amém, amados? Então, o que está acontecendo, amados? A igreja que eu digo, eu não estou nem falando o mundo, porque o mundo jaz do maligno. As pessoas que estão fora do evangelho, elas não estão em obediência à palavra, estão no pecado. Mas eu digo, a igreja que deveria estar se preparando para a vinda do Senhor, a igreja está focada em quê? Coisas terrenas. Não estão se preparando para a vinda do Senhor. Estão perdendo o quê? A visão que a igreja deveria ter. Você vê que se você perder a visão, você se torna uma pessoa que não consegue mais enxergar. Então, eles estão espiritualmente perdendo a visão. Estão perdendo a visão do quê? Da vinda do Senhor Jesus. A maior promessa que está na palavra de Deus, desde Gênesis, Apocalipse, você vê falar da vinda do Senhor. Amém, amados? Desde a de Gênesis é pregado que o Senhor Jesus viria. Ele já veio a primeira vez morrer por nós para nos dar a graça da salvação. E hoje está aproximando a grande tribulação, o governo mundial que vai dominar essa terra. Então, o Senhor está querendo nos dar a oportunidade para que nós venhamos a nos preparar, para que quando a tribulação estiver prestes a acontecer, quando vier para cima do cristão, os verdadeiros cristãos sejam arrebatados pelo Senhor, sejam levados para os céus, sejam resgatados pelo Senhor, sejam levados para o Senhor. Amém? Só que para isso, amados, nós não podemos estar em pecado, nós não podemos estar desagradando a Deus. Nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, hoje, a igreja moderna, ela está perdendo a visão da vinda do Senhor. Amém? E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 11, diz assim: O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Então aqui o apóstolo fala, se você está sabendo que o Messias está vindo, que nós temos que nos preparar, que tipo de pessoa você deve ser naquele grande dia? Aí ele fala, viva de maneira santa, de maneira piedosa, fuja do pecado, amém? Sirva a Deus de verdade, para que quando o Senhor vier, ele vai vir como ladrão. O que significa vir como ladrão? Quando você não espera. Porque se você veja bem, se na sua casa você saber que você vai ser atacado, você vai ficar preparado, sim ou não? Você vai pegar um pedaço de pau bem grande, e a hora que o bandido entrar na sua casa, você vai dar uma paulada na cabeça dele. É ou não é verdade? Mas e se você estiver dormindo, desapercebido? E se você não estiver sabendo, você vai ser pego de surpresa. E se você for pego de surpresa, é chance para que você não venha ter sucesso. Amém? Assim também é nós, amados. Se o arrebatamento acontecer e nós não estivermos esperando, não estivermos preparados, quem tiver vai e a gente fica, amados. É igual o trem. Lembra antigamente que só tinha um trem a cada 15 dias para as pessoas viajar? Então todo mundo tinha que chegar na hora certa, porque o trem vinha. Quando ele parava naquela estação, quem estava lá entrava. Não adiantava ninguém chegar correndo, gritar que o maquinista não parava. Fechou a porta, já era. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. E o arrebatamento é a mesma coisa, amados. Quando o Senhor vier, quem estiver em santidade, em arrependimento, vai subir. Quem não estiver, vai ficar. E depois vai ter que passar pela grande tribulação. Se na graça já não está sendo fácil para nós, amados, você imagina na grande tribulação. Você não podendo comprar, não podendo vender, você não vai poder trabalhar, porque para entrar, hoje nós batemos o dedo, né? Hoje nós passamos a digital, né?
Lá onde a gente trabalha, né, irmão Leôncio, já é pela face já, né? Reconhecimento facial, né? Então você vê, você olha lá na câmera, a inteligência artificial reconhece a sua face e libera a catraca para você entrar. Mas vai chegar um tempo que só vai liberar quem tiver o chip. E quem não tiver o chip não vai poder entrar. Quer dizer, as coisas estão, amados, acontecendo numa velocidade muito grande, né? Em Apocalipse 22, no versículo 12, diz assim: Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Aqui o Senhor está nos incentivando, amado. Ele está falando, vai valer a pena. Eu estou vindo muito em breve e eu vou trazer uma recompensa para vocês. A vida eterna. Vocês vão reinar comigo. Vocês vão estar no céu junto comigo. Amém, amados? Em Apocalipse 22, 20 diz assim: Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma, com toda certeza, venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então você vê que o Senhor está vindo. Então, amados, nós temos que continuar tocando a nossa vida aqui na terra? Sim, mas não podemos esquecer que a qualquer momento o Senhor pode vir nas nuvens e nós temos que estar preparados. Então, nós temos que fazer o mandamento bíblico: vigiar. Amém? Sem cessar. Aleluia. Então, amados, se nós temos uma visão que o Senhor Jesus está vindo buscar a sua igreja, então automaticamente nós passamos a ter uma missão também na nossa vida. E qual seria a missão do crente hoje? É evangelizar, ganhar alma? Não, isso é obrigação. Mas a nossa missão verdadeira é preparar a nossa vida para a vinda do Senhor. Amém? Preparar o caminho, preparar a nossa vida, endireitar a nossa vida. Essa é a nossa missão. Porque de que adianta você querer ganhar o mundo, querer evangelizar e não colocar sua vida em ordem, e você evangelizar 100, 200, 300 pessoas, acontece um arrebatamento e ela sobe e você fica. Adiantou alguma coisa? Então a nossa primeira missão é a nossa primeira alma, como eu sempre digo, a nossa primeira alma é a nossa. Amém? Primeiro nós temos que ganhar a nossa alma. Então nós temos que preparar a nossa vida. E depois que nós estivermos com a nossa vida em ordem, aí nós vamos ganhar os demais para o Senhor. Amém? E Malaquias, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo. E ele certamente vem, anuncia Yahweh dos exércitos. Então você vê, o profeta já está anunciando a vinda do Senhor, incansavelmente. Amém? Então você vê que já é mais um cumprimento da palavra do Senhor. E Apocalipse 19, no versículo 7 e 8, diz assim: Alegremo-nos e exaltemo-nos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino, resplandecente, representa os atos de justiça dos santos. Amém, amados? Então, aqui está falando, a noiva já está preparada. Então, quem é a noiva de Cristo? É eu, é você. Então, aqui fala que tem que haver uma preparação. Amém? Assim como uma noiva, quando ela vai casar, ela não precisa se preparar. Ela precisa de um vestido branco, ela tem que se preparar, ela tem que se produzir para o noivo, não é verdade? Ela tem que fazer um penteado, ela tem que, né, se preparar. Amém? Assim também nós temos que preparar a nossa vida para o Senhor. Amém? E para nós fazermos isso, amados, para nós cumprir essa missão que o Senhor nos dá, nós precisamos o quê? De um pilar, de uma base para isso. E a base para nós nos preparar é o arrependimento, né? Numa base diária. Porque se nós falhamos, nós temos que nos corrigir e procurar não errar mais, para que naquele grande dia
nós não venhamos ter nada que nos impeça de subir para o céu. Amém? Então, em Lucas 5:32, o Senhor Jesus diz assim: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus veio chamar pecador? Sim, mas para que ele venha se arrepender, para que ele venha se corrigir. O arrependimento é o reconhecimento dos nossos erros. Uma vez que você reconhece o seu erro, então você vai o quê? Corrigir. Não é verdade? É como uma mulher que está costurando. Se ela vê que está costurando errado, ela vai parar, vai voltar o tecido de novo e vai costurar certo, né? Meu irmão Leon, se estiver cortando um adesivo errado lá, ele vai parar e vai começar a cortar certo, né? Vai corrigir aquilo. Se ele vê que está errado, ele não vai continuar, ele vai corrigir. Porque falhar é humano, mas não pode permanecer no erro. Nós temos que nos corrigir, porque o Senhor nos deu a inteligência, né? Em Mateus 3:8 também diz assim, ó, dei frutos que mostram arrependimento. Então você vê que não tem como escapar. Se a pessoa falar, eu me arrependi, mentiu, se arrependeu, então agora você tem que dar o fruto. Qual é o fruto? Parar de mentir. Ah, eu cobicei sem querer, não vou me arrepender. Então agora tem que dar o fruto, não vou cobiçar mais, não vou roubar mais, não vou adulterar mais, não vou ter mais orgulho, vou tirar tudo aquilo que não presta do meu coração. Amém, amados? Vou me preparar para o Senhor. Tirar mágoa, tirar tristeza, tirar tudo. E Marcos 6, no versículo 12, diz assim: E eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Então, esse arrependimento tem que ser uma base diária. Não aquele arrependimento falso, né, amados? Porque Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Não é, eu arrependi, amanhã estou fazendo a mesma coisa, voltei para casa, arrependi, estou fazendo tudo de novo. Aí não, aí já está pisando na graça, já está pisando no sangue de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus que se nós voluntariamente continuar no pecado depois de ter tido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício de Jesus pelo nosso pecado, mas diretamente o inferno, a segunda morte, a condenação eterna. Amém, amados? Então, tem o pecado voluntário e o pecado involuntário. O pecado involuntário pode ser um pensamento, pode ser um momento de ira, pode ser alguma coisa assim. Mas você saber que não pode mentir e você vai lá e premedita uma mentira, aí você já está pisando no sangue de Jesus. Não é verdade? Se você quebra uma coisa no seu serviço e alguém, o carregado pergunta, foi você? Não, não foi eu não. Quer dizer, você já está mentindo, você fala a verdade. Né? Se tiver que pagar, você paga, você quebrou mesmo. Então já tem que, a vida nossa tem que mudar, já temos que agir com sinceridade. Não é verdade? Se você está dirigindo, bateu num carro do terceiro aí, se você bateu, você vai lá e fala para ele, ó, me perdoe, eu vou consertar, eu vou pagar. Não é verdade? Não é querer fugir, não é querer enrolar o seu irmão, o seu semelhante. Então, amados, isso é se preparar, é colocar a vida em ordem. Amém? Por que, amados? Porque através disso, nós já pulamos para o segundo pilar, que é a incorruptibilidade, que é a santidade. Então, automaticamente, se você se arrepende e o sangue do Cordeiro vem sobre a sua vida, você então, como nós acabamos de ler, das vestes resplandecentes. Quer dizer, nós passamos a ter uma veste espiritual e nós passamos a ser revestido de justiça, de verdade. Então, nós voltamos à nossa identidade verdadeira. Qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade? Filho de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade. Mas o inimigo não quer que nós assumimos a identidade de filhos e filhas de Deus. Se eu sou filho de Deus, então tudo que Deus, todas as virtudes de Deus, todas as suas benignidades têm que habitar em mim. Então o meu pensamento tem que ser o pensamento de Deus. O meu coração tem que ser um coração pelas coisas de Deus. Você não vê que Davi foi conhecido como segundo o coração de Deus? Porque depois que ele se converteu, ele mudou completamente. Amém, amados? Lê lá em Salmos para você ver. Se ele pudesse voltar atrás,
ele nunca faria o que ele fez. Você vê claramente nos Salmos. E ele se arrependia verdadeiramente. Dá uma lida nos Salmos para você ver como que ele se lamentava e como que ele confessava que aquele pecado que ele cometeu trazia sequelas a vida inteira dele, assim também como traz na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer ser humano. Amém, amados? O pecado, ele traz sequelas, mesmo que você se arrependa, mas você vai colher, dependendo do que você fez, talvez até o resto da vida. Amém? Então, o Senhor quer que nós passamos então a viver em santidade. Em Hebreus 12, 14 diz assim: esforce-se para viver em paz com todos. Amém? Então aqui é uma importante observação que o Senhor Jesus, ele, antes de falar de santidade, ele fala assim, ó, esforce para viver em paz com todos. Porque como que você vai ser santo atribulado? Como que você vai ser santo preocupado com as coisas? Magoado com alguém? Como que você vai ser santo se o seu coração não está em paz? Se a sua alma não está em paz? Não tem como você ser santo. Não é verdade? Então ele fala assim, esforce para viver em paz. Em paz com você mesmo. Em paz com o seu espírito, com a sua alma. E em paz também com todos. Amém? Lá no seu trabalho, aonde você for, procurar viver em paz com todos. E para serem, aí sim, depois que você busca essa paz, ele fala, e para serem santos. Então, esforça para viver em paz com todos e também esforço para ser santos. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, temos que ter uma vida separada do pecado, amém? Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquem-nos de tudo que contamina o corpo, o espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo nos ensina que, diante dessas promessas, então, vamos buscar a santidade, amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então aqui você já está assumindo a sua identidade de filho de Deus. Então você vai voltar a ser o que era para ser, a imagem e semelhança de Deus. Porque agora, pelo sangue de Jesus, você volta novamente ao paraíso. Volta no jardim do Éden espiritual. E agora você não escolhe mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o diabo. Mas agora você escolhe a árvore da vida, que é Jesus Cristo. Amém, amados? Então esse é a maravilha do sangue de Jesus. Nos leva novamente ao Éden espiritual para que possamos escolher corretamente. Amém? Em vez de escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal como Adão e Eva, nós agora escolhemos a árvore da vida. Amém? Então, amados, uma vez que nós buscamos a santidade, então nós já começamos a caminhar para a imortalidade. Então nós já vamos nos preparar para viver no céu com o Senhor. Então, 2 Coríntios 5, do versículo 1 ao 5, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas, mas por Deus. Pois nisso gememos ardentemente, desejando ser revestido da nova casa, que é o céu. E se é que, estando vestidos, não fomos achados nus. Então aqui ele está falando das vestimentas espirituais. Amém? Porque se nós estivermos vestidos as vestimentas espirituais, o linho finíssimo, como nós lemos antes, é porque os nossos pecados foram perdoados. Se nós não estivermos com o linho fino resplandecente, aí então vamos ser achados nus. Nus representa o quê? A vergonha do pecado. Vamos ser achados, envergonhados por todas as práticas malignas que nós praticamos. Mas se nós nos arrependemos e o sangue de Jesus nos perdoa, então somos purificados. Amém?
Aí vem uma pergunta para mim e para você. Qual é a nossa cidadania, né, amados? Nós pertencemos à cidade que nós moramos? Não, amados. Nós pertencemos à cidadania dos céus, amém? Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, 18 ao 21. Amém, amados? Então você vê que há uma promessa que nós receberemos um novo corpo. Mas aqui o apóstolo Paulo também diz que tem muitas pessoas que são inimigos de Cristo. Por quê? Porque eles não querem se preparar. Eles não querem se preocupar com as coisas celestiais. Mas eles estão focados o quê? No evangelho do estômago. O que ele vai comer, o que ele vai andar, o carro que ele vai comprar, a casa que ele vai. Quer dizer, está focado nas coisas terrenas. Mas ele não pensa nas coisas dos céus. Amém, amados? Não que nós não possamos ter coisas aqui na terra. Podemos sim, mas nós temos que também, amados, ter a vigilância e ter a visão da vida do Senhor Jesus, a missão de preparar para a vida do Senhor. Nós temos que andar em santidade. Amém? Tirar tudo aquilo que não presta. Ou seja, verdadeiramente temos que ser nascidos de novo. Aquele velho homem, aquela velha mulher tem que ser arrancada de nós. E tem que habitar agora a natureza de Cristo. A nossa carne precisa ser mortificada. Amém? Mas agora eu te digo, não, agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Êxodo 32, 32 ao 33. Então, aqui essa passagem, Moisés pediu para o Senhor riscar o seu nome do livro da vida. Mas o Senhor se recusou, por quê? Porque Moisés era um servo fiel. Aí o Senhor disse, ô Moisés, o seu nome eu não vou riscar, porque você não tem pecado contra mim, você tem que me obedecido. Mas aquele que pecar contra mim, eu riscarei. Então você veja bem, mesmo que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, mas se no decorrer da nossa vida não houver a preparação, se nós não andarmos em santidade, Deus risca o nome. Amém, amados? Então, não basta o seu nome, o seu nome está escrito lá e depois, no decorrer da nossa vida, a gente se desvia, a gente não se prepara e começa a pecar contra Deus, Deus risca o nosso nome. Amém? Aí depois tem a outra passagem que diz assim, ó, acrescenta-lhes os pecados sobre pecado e não os deixe alcançar a sua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol do justo. Então você vê, ó, no céu existe o livro que é conhecido como o rol dos justos. Amém, amados? Aonde está o nome daqueles que buscam e praticam a justiça de Deus. Então você vê que não é brincadeira. Amém? E Apocalipse 3, 5 diz assim, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Amém? E Apocalipse 20, 15 diz assim, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então você vê que não é brincadeira, amados. Então você vê que nós temos que nos preparar. Nós temos que andar em santidade para que o nosso nome esteja lá e seja mantido lá. Porque se nós começarmos a pecar contra Deus depois que nós tivermos o pleno conhecimento da verdade, Deus risca o nosso nome. Deus apaga o nosso nome. Porque Ele é Deus, amém, amados? Ele acrescenta quem Ele quer, Ele tira quem quer, Ele risca, Ele apaga, Ele faz o que Ele quiser. Só posso te dizer uma coisa. Em pecado ninguém vai entrar no céu. Tem que haver santidade. Não é verdade? Da mesma forma que eu sempre dou o mesmo exemplo para vocês. Você coloca qualquer um dentro da sua casa?
Você vê um qualquer na rua, você vai colocar na sua casa? Se você vê um bandido, você leva para dentro da sua casa? Não é verdade? Um estuprador, você vai ter coragem de levar para sua casa? Não vai levar, mano. Deus também é a mesma coisa. No céu só vai entrar aquele que faz a vontade dele. Agora, quem é seu amigo? Quem você conhece? Você não leva para sua casa? Você não dá um café gostoso para ele? Não é verdade? Você não tem prazer de convidar um amigo para ir na sua casa? Por quê? Porque você conhece, sabe que é uma pessoa boa, sabe que é uma pessoa que não vai te fazer mal. Não é verdade? Que tem os mesmos interesses. Não é verdade? Você vai chamar, por exemplo, quem chamaria o pastor para orar aí na sua casa? Você chama, porque você sabe que o pastor vai abençoar a sua casa. Agora, você não vai chamar uma pessoa toda torta para entrar na sua casa. Não é verdade? Então, amados, assim também é o Senhor. No céu não vai entrar qualquer um, não adianta. A igreja moderna fala que qualquer um vai entrar no céu, mas é mentira. Naquele grande dia vai ter uma decepção muito grande. Amém? Então, para a gente terminar, mas Mateus 25, 5 ao 6 diz assim: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouve-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Amém, amados? Então, aqui é o exemplo daquelas noivas, amados. O Senhor demorou, olha para você, o Senhor Jesus demorou um pouquinho para voltar. Agora ele está prestes a voltar. Então as pessoas falam: ah, está demorando, eu vou relaxar um pouco. Ah, eu vou aproveitar um pouquinho a vida aqui. E é a hora que acontece o arrebatamento, amados. Né? É a hora que a pessoa se distrai que acontece. É igual dirigir carro. A pessoa dirige carro anos e anos. No dia que ela põe a autoconfiança, ah, eu sou motorista, ela bate. É, não é verdade? Não tem jeito, amado. É igual na sua profissão. Às vezes você corta o mesmo produto a vida inteira. O dia que você fala assim, não, eu sou o cara, eu corto mesmo e nunca erro. Você erra. É assim, amado. O dia que você dá uma vaciladinha é a hora que acontece. Então, quer dizer, é a hora que o povo se esquece de preparar, é a hora que o Senhor vem. E é a hora que as pessoas ficam. Amém, amados? Então, que o Senhor abençoe a todos. Coloque essa palavra no coração. Vamos praticar, amados. Porque é a nossa eternidade que está em risco. É a nossa alma. Amém? Se nós perder o arrebatamento, amados, vai ser muito terrível. E o tempo está acabando. Pode ver aí para você ver a moeda digital entrando em ação. O governo quer ter o domínio sobre toda a população. Se você comprar uma bala, ele vai saber que você comprou uma bala. Então, quer dizer, já é o começo do domínio do anticristo. Mas o Senhor Jesus fez uma promessa, que ele vai nos levar antes. Mas para isso precisamos estar preparados. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos poderosos.